Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarim Tópico. Sou eu, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí também todos muito bem-vindos a esse espaço. Nós estamos numa live, agora são 6 horas da manhã em ponto aqui americana, e nós acordamos cedo, já estamos trabalhando, né? Já estamos na atividade, já respondi algumas perguntas, né? E a gente vai aí, a vida que segue. Você que acompanha meu trabalho, muito obrigado. Essa podcast é ao vivo, no formato específico para o YouTube, do Spreaker Podcast. Você tem uma quantidade de 10 podcasts que você pode fazer. Passando essa quantidade, você tem que ir para a versão Pro, certo? É muito bacana, muito interessante mesmo. Então, automaticamente, nas mídias sociais que você tenha vontade de compartilhar, automaticamente essa podcast vai. Depois eu colocarei essa podcast lá no meu blog também, né? Foi um assunto discutido aí nos grupos, que a gente tem aí a oportunidade de poder estar falando, né? Antes de sairmos de casa, né? Então, muitas pessoas me perguntam sobre a escola, a socialização, a educação, enfim. E ao longo dos anos a gente vai respondendo perguntas. De tanto responder perguntas e de ouvir o questionamento e ouvir também as contra-respostas, você vai adquirindo um somatório de experiência e de visão, que é muito importante dentro do meio educacional. Muitas pessoas acreditam na escola como um meio de socialização das crianças, né? É legítimo, é verdade, né? Pode ocorrer isso, né? Por outro lado, a escola, como conhecemos nos dias atuais, em certas séries, em certos anos aí, está muito aquém do desejável. Por que eu digo isso? Veja, o mapa aí da violência no Brasil, olha que diminuiu um pouquinho, mas quase 50 mil brasileiros morrem por ano vítimas de homicídio. Roubo seguido de morte, né? Esse índice aí chega aí na casa dos 20 pontos em relação a uma população que tem uma taxa de população num recorte de 100 mil habitantes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o aceitável é 10, né? Na Índia, por exemplo, que é um país continental, também não tão continental como o Brasil é quase 3 vezes maior que a Índia tem 3 mil e lá vai cacetar, 3 e alguma coisa lá vai cacetar, do Brasil tem 8 milhões, né? Então, e 500 mil, quase 3 vezes mais que o território indiano, com uma população na Índia de 1 bilhão e 400 mil pessoas quase ali, já chegou, acho que vai bater logo vai bater a China, né? Então você tem um país que o pessoal fala que é pobre, né? Você tem a pobreza, você tem aí o espaço superlotado, né? Em relação com o Brasil, e você vê que a taxa lá vem caindo ano após ano. Em 2019 era uma taxa de 3,0, 3 pontos por um recorte de 100 mil habitantes. Então, essa violência generalizada no Brasil vai, com certeza, resvalar na escola. Muitos professores com síndrome de burnout, depressão, um quadro clínico depressivo, né? Muitos estão desistindo da escola, muitos alunos estão tirando a vida, por incrível que pareça, em 2021, em relação a 2014, tem essa pesquisa aí, podem procurar depois, houve um aumento no suicídio entre crianças de 11 até adolescentes de 20 anos aí, de quase 20%, né? Foram aí mais de 12 mil crianças e adolescentes que tiraram a própria vida. Esse é o quadro que você tem da escola. Em algumas localidades está melhor, outras nem tanto. Você tem violência, você tem bullying, você tem tudo dentro da escola. Você tem que ter inclusão, você tem que ter tudo. O tráfico está dentro da escola, infelizmente, violência, crianças armadas,
invadem creche, estão matando criancinhas. Você já viu isso acontecendo no Brasil? Em Suzano aconteceu uma chacina. O pessoal entrou com machadinha, com uma arma que atirava flechas, né? Para matar. E matou muita gente, né? Dois adolescentes, né, que fizeram isso numa escola. E você vê essa notícia aqui e acolá no Brasil acontecendo. É briga, é violência, é assédio. Todo esse quadro aí, sem contar que tem a linguagem neutra, que o pessoal está querendo colocar dentro das escolas. Tem a orientação sexual, né? Tem várias questões que estão querendo colocar dentro da escola. E a escola, como a essência de passar o legado da humanidade, que deu certo, não está conseguindo fazer isso em algumas localidades, para mais ou para menos. Então, essa questão transcende eu acreditar que a escola é o único local que pode fazer a socialização. Ela está perdendo, então tem que olhar para a escola como o Emílio Durkheim, o grande sociólogo, que deu caras de ciência para a sociologia, né? Desculpem aí o positivismo de Comte. Ele fez a filosofia social ali e tal, e Comte quando foi lido por Durkheim já deu uma outra roupagem, né? Se debruçou nos fatos sociais, onde para Durkheim os fatos sociais são o que o sociólogo deve se debruçar, e a gente vê esse quadro de violência, de desistência, de abandono, de pessoas que vão na escola para bagunçarem, né? Então você tem que ter um ambiente que você tem que promover a educação, mas um ambiente violento, um ambiente que não tem educação, não tem civilidade. Então, aquele local que deveria ser um local de civilidade está perdendo-se. Lógico que na educação infantil você consegue ter isso, muito bacana. Nos anos iniciais também, no terceiro e quarto, no quarto ano e no quinto ano dos anos iniciais, começa a ficar um pouco mais complicado, mas ainda assim há um pouco de civilidade ali. Depois, meu amigo e minha amiga, começa a complicação geral. É disso que nós estamos falando aqui. Então não se trata de acreditar na escola, porque a escola não é um ente, a escola é impessoal. O que faz a escola são as pessoas. E se nós olharmos para esse quadro, né, uma pessoa comum pode falar, eu acredito na escola. Mas as pessoas comuns estão falando o quê? Que não estudaram sobre educação, sobre ciência da educação. Está ruim a escola. E uma pessoa que está dentro da escola ou que estuda sobre educação no ensino superior deve ter os olhos da metodologia e ver, está ruim mesmo. Né? Não está compatível com o que os livros mostram. Então, nós temos que melhorar essa questão. Então, como o Emílio Durkheim, ele se debruçou dos fatos sociais, isso é um fato social, a escola vive uma anomalia, uma anomia. Tá certo? Então, a escola não é o único espaço para você se socializar. Nós pensamos na escola, pode ser mas não é o único. As comunidades são outros ambientes de socialização. Quando você vai num shopping, é socialização. Quando você vai passear em algum evento, tem a socialização. Você vai num clube, tem a socialização. Você vai numa igreja, você é membro de alguma igreja, você está fazendo algum cursinho, você tem um espaço de socialização. Você está onde você mora, você tem um espaço de socialização. A escola é mais um que, infelizmente, para mais ou para menos, em algumas localidades, está perdendo esse ambiente de socialização em algumas séries aí, né? Não são em todas as séries, mas está perdendo. A universidade também, nós estamos vendo um ambiente em certos lugares meio complicado. Se você pensa diferente do que certos alunos pensam, do clero de alunos e professores, você está ferrado. Então você vive um ambiente hostil, né? Para algumas pessoas, muito mais ainda. Então, você tem um ambiente de violência, você tem um ambiente de drogas, você tem um ambiente de indisciplina, você tem um ambiente aí ou de uma sociedade doente, onde as pessoas estão doentes, você vê qualquer coisinha, as pessoas estão brigando, estão matando umas às outras. Isso aí vai resvalar na escola também. Então, e sobre isso, a obrigatoriedade do ensino, de você ter que estar matriculado na escola, aí começa a questão. Por quê? Porque tem alguns alunos que já provaram que não podem frequentar a escola, mas você não pode
tirar o direito dele, porque é obrigatoriedade, só que todo mundo vê aquele aluno ou aquela aluna atrapalhando os demais e não pode fazer nada. Então, é que nem o bullying, né? Se tem alguém praticando bullying, tem várias pessoas que estão vendo aquela pessoa praticando bullying e ninguém fazendo nada. Então é um esculacho perante a sociedade. Então, o ambiente desse aí não está socializando direito, né? E algo precisa ser feito. Não sei como, não tenho uma bola de cristal, mas lembrando o professor Olavo de Carvalho, quando ele citava um livro, eu citando o livro dele, Apoteose da Vigarice, é isso, né? Então, na academia falam que está muito lindo, maravilhoso. Muitos falam com entusiasmo, eu acredito na escola. Não é acreditar ou desacreditar da escola, né? É ver que está ruim. Se você pular de um prédio, não é questão de você acreditar ou não na lei da gravidade, você vai cair. Se você tiver um paraquedas, né, uma asa delta, você tem um instrumento que vai aliviar a sua queda, você não irá machucar-se. A escola do jeito que está sem o paraquedas, meu amigo. Está colapsado. E a gente tem que recuperar a sanidade. Em alguns locais tem pessoas fazendo trabalho, o Brasil é grande, estão fazendo um trabalho diferenciado, mudando esse quadro. Então, você, meu amigo, minha amiga, que acompanha meu trabalho aqui no meu canal, no Telegram, no grupos que eu tenho no Face, no Twitter, no Blogger, no YouTube, você que está estudando educação, quer ser professor, você vai se deparar com essa dificuldade, para mais ou para menos. Tem lugar que vai estar tranquilo, tem lugar que não vai estar tranquilo. Independe de ser particular ou pública. Tá certo? Então é esse quadro. O que eu tenho que fazer para mudar isso? Se continuar desse jeito aí, vai chegar um dia que você pode ser a próxima vítima desse sistema. Então, o jeito que está essa equação vai dar o resultado errado. Então, algum sinal antes da equação final foi alterado que está dando um resultado errado. E se eu não observar isso aí, nada que eu faça vai dar certo, vai ser enxugar gelo. Aqui a gente tem que falar real para você. Possa ser que na sua localidade não esteja tão grave assim, possa ser que os anos que você dá aula, as séries não estejam desse jeito, mas a partir do momento que você está ali, nos anos finais do Fundamental 2 e no ensino médio, começa a agravar muito. Nós temos aí suicídio, temos morte, violência, drogas, tudo isso aí, pessoas que atrapalham o bom andamento dentro das escolas, que teria que ser um ambiente acolhedor, de promoção da socialização, mas, como disse, a escola está doente, né? Nós temos que tratar a escola, ou seja, as pessoas que estão dentro da escola estão doentes. Quanto menos pessoas doentes tiver numa sociedade, mais saudável estará aquela sociedade, né? Como o professor Olavo de Carvalho dizia, não existe sociedade justa, tem que ter uma sociedade mais justa, mas sociedade justa não existe, meu amigo. O que existe são indivíduos justos. Quanto maior o número de indivíduos justos, vai melhorar a vida na sociedade. É disso que nós estamos falando. Então eu tenho que enxergar essa questão aí, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês aí que acompanham meu trabalho, que está no front aí. Eu recebo relatos diariamente aí, como está difícil, pessoas querendo desistir, né? É uma esculhambação, professores que apanham de alunos, né? Tem que ficar calados ainda, são penalizados por muitas questões, alunos que querem estudar, que reclamam, professor, eu queria estudar, mas não consigo, meu. É um ambiente muito violento nas escolas. Então, eu não posso fechar os olhos para isso. Em algumas localidades possa ser, como eu disse, que esteja melhor. Então, meu amigo, minha amiga, muito, muito obrigado por você estar acompanhando o meu trabalho. Fico muito feliz por isso. E os desafios da educação docente. Sobre a obrigatoriedade, quem não quer estudar, já passou de uma certa idade, irmão, não pode ser obrigado a ir para a escola. Fique em casa, né? Essa é a nossa opinião. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.